Boa noite, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estamos começando mais uma live de realização do departamento aqui de imprensa da Pamages, uma live da série dos desafios e dificuldades das carreiras. A ideia dessas lives, dessa nova série, é falarmos um pouco sobre as mais diversas carreiras, não só do judiciário, mas enfim, de outras áreas também, e vermos aquelas dificuldades, aqueles desafios que só se vai saber que existem depois que já se está efetivamente na carreira. É que quem olha ao longe, distante, jamais imaginaria que essas carreiras teriam esse tipo de dificuldade. Boa noite, Renata, Emília, Garcia, Cláudia Costa, Rosana Bermejo. Boa noite a todos. Hoje é dia do funcionário público, então eu já parabenizo a todos os funcionários públicos, não apenas do judiciário, mas todos os funcionários públicos, todos que podem estar hoje almejando ser funcionários públicos, que vão prestar concurso. Para isso, saibam que é uma carreira que tem alguns percalços, dependendo da área escolhida, mas vale a pena. Hoje nós vamos conversar com uma funcionária, do judiciário, que atualmente trabalha comigo, por isso eu a escolhi, por conta da facilidade, por saber do quanto ela é competente, do quanto ela é profissional. E ela vai contar um pouco sobre como é, ser realmente funcionário público, como é realmente trabalhar no cartório, como é, afinal de contas, trabalhar com o Poder Judiciário. Será que é tão fácil como falam por aí? Será que é tão tranquilo? Tem suas vantagens? Claro que tem. Mas será que tem alguma dificuldade? Será que tem algum desafio? Porque é muito fácil quando a gente analisa a carreira dos outros, não é? Parece tão mais tranquilo o trabalho deles do que o nosso. E ultimamente o que a gente tem visto é muita gente desvalorizando o trabalho do funcionário público. Se questiona muito se o funcionário público merece o salário que ele tem, se questiona muito se o funcionário público faz jus, não é, a esse salário. Será que o Estado deve ter um corpo tão grande de funcionários? Será que o Estado precisa de funcionários em tantas áreas? Talvez possamos sim enxugar um pouco o corpo do Estado para que se gaste menos com funcionalismo público. É um ponto a ser pensado. Mas existem áreas que são tão essenciais, tão importantes para o próprio funcionamento do Estado, que fica difícil pensar em pessoas realizando esses serviços sem serem funcionárias públicas. E considerando que até o emprego público, se nós formos pensar bem, pode ser considerado um bem público, o acesso deve ser da forma mais ampla, através de concurso, ou não. Exatamente para evitar que haja algum favorecimento de uma pessoa em detrimento de outra. Se for para mudar a forma como os funcionários públicos são tratados pela lei, teria que mudar o regime jurídico como um todo. E é o que eu sempre falo quando questionam, inclusive nós juízes. Se for alterar a figura do juiz, o sistema jurídico do juiz, toda a lei que rege o nosso trabalho, é necessário então se pensar como vai ser tudo e verificar se isso vai ser atrativo, verificar quais pessoas terão interesse em ser juízes. Porque essa que é a questão no final de tudo, não é? Nós queremos bons funcionários públicos, nós queremos bons juízes, nós queremos as melhores pessoas trabalhando quando se trata do nosso interesse público, não é? Essa é a questão. Deixa eu avisar aqui a nossa convidada.
Não havia ainda. Deve estar chegando. Opa, acabei de mandar o convite. Vamos ver se ela vai receber. Olá! Tudo bem? Tudo bem, Gisele? Como está? Senhora? Bem. Acabamos de trabalhar juntas, né? Saudades. Isso. Me fala uma coisa. Eu estava falando um pouco já do funcionário público, do nosso dia. Parabéns para você. E queria que você se apresentasse, que você falasse para todo mundo um pouco sobre você, sua carreira, o que você acha importante que as pessoas saibam antes da gente começar. Boa noite, pessoal. É, Primeiro agradeço, né, pelo parabéns pelo funcionário público. Meu nome é Gisele. Eu já sou funcionária há 28 anos. Eu estou no tribunal desde os 23 anos. Eu ingressei primeiro, eu fui para o Fórum de Santo André. Eu trabalhei na segunda vara civil lá por 23 anos e depois eu fui para São Bernardo, onde eu já estou há 5 anos. A vida de funcionário público é uma vida muito trabalhosa. A gente trabalha, trabalha e faz isso pelo público. Porque a gente, na verdade, a gente não é funcionário do Estado. Eu me considero uma servidora do público. Sou servidora das pessoas. Quando eu fiz concurso, a princípio, a gente sempre pensa em sou uma funcionária do Estado. Que conforme você vai entendendo a importância do seu trabalho, o número de pessoas que dependem do seu trabalho, você vai percebendo que você trabalha diariamente para as pessoas. E eu acho que é isso que acaba movendo a gente, que a gente quer prestar um serviço bom, rápido e eficaz para aquele que é o público, né? É, Mas quando você assim decidiu, você entrou por concurso público, que tem alguns funcionários mais antigos que entraram por aquela lei 500, né? Você chegou a prestar o concurso? prestei concurso sim. Mas na época a gente prestava concurso e era Lei 500. Ah, A, isso, até ter vaga para efetivação. O que para mim aconteceu em menos de um mês, eu já estava efetivada. e o que te Porque levou a buscar essa carreira? Você sempre quis ser funcionária pública? Como é que foi isso? Aconteceu o concurso na tua vida? não, eu mudei para cá, para São Paulo. Eu sou do sul de Minas, aí eu vim para cá e assim que eu cheguei tinha um concurso aberto. E como na minha família tem funcionário público, a tia do meu marido já estava no fórum na época, ela me apresentou o edital na época e eu já resolvi. Foi uma coisa meio no susto, assim, sabe? Aconteceu. E aí que eu fui ter noção do que era, como que a quantidade de matéria que tinha para estudar, e aí que você vai levando em consideração o que era, né? Até então eu não tinha conhecimento disso. Eu trabalhava Você dando aula trabalhava particular, com o quê? no magistério. E o que te atraiu mais? Foi o quê? O salário, estabilidade, o tipo de trabalho? A estabilidade. Na época, sim. E na época também todo mundo falava, tínhamos vantagens, enormes vantagens, diferente de quem é CLT, né? Aí depois que você entra, que você começa a perceber quais são as vantagens. Você Uma bem sabia quais assim. eram essas vantagens ou você só sabia que tinha muitas vantagens? Eles falavam em aposentadoria, aposentadoria integral, que não poderia ser mandado embora, e que esse tipo, que o salário era bom. Então, isso que acabou me atraindo. Se bem que na época, eu peguei uma época quando eu ingressei em que o salário estava baixíssimo. Que ano E foi a gente, isso, Gisele? 93. Era algo assim em torno de 2 salários mínimos, mais ou menos, um pouco mais. Assim. A gente estava numa situação difícil, uma época que o funcionalismo tinha vindo de uma grande greve. E foi uma época bem difícil, um início difícil. Assim. E você, quando iniciou, você já ficou logo
na mesma vara que você ia ficar? Ou você teve algum problema de início, precisou trocar de vara, de local? Como é que foi esse teu começo? Então, o meu concurso era para São Paulo. E aí eu fui designada para Ipiranga. Só que na época tinham muitos funcionários, né? Eram concursos grandes e muita gente ingressava e tinha a possibilidade de você pedir para vir para o fórum no qual você residia. Aí logo depois não podia mais. Então aí eu já levei um ofício daqui de Santo André, que eu morava aqui, e já vim para cá, para a vara que eu sempre trabalhei na mesma vara. Fiquei ali. Pode falar, pode falar. O que você ia Não, completar? Você não. ficou ali. E como é que era a tua rotina de trabalho? Você entrou como escrevente, não é isso? O que um Como escrevente escrever. faz? Tem muita gente que assiste a live que não faz ideia, né? De como é o trabalho de um escrevente. É porque hoje já mudou muito, então a gente vai falar de duas situações, né? Porque antes, processos físicos, papel, nem computador tinha, eu trabalhava na máquina de escrever. Então a gente juntava as petições, era aqueles processos enormes, aqueles calhamaços, fazia furo, numerava folhinha, batia carimbo em branco, carimbava a petição, carimbava os despachos que vinham do juiz, porque você tinha que fazer um carimbo de remessa, um carimbo de recebimento, encaminhava os processos, cumpria as decisões do juiz. Expedia mandado, cartas, precatórias na máquina de escrever. E assim, ainda era. A gente ainda tinha família, tinha fazenda, tudo na mesma vara. Era Ainda acumulativa. Tá. era acumulativa. Eu ainda até comento com as pessoas que a gente fazia. Eu lavrei testamento. A gente tinha livro de testamento. Então eram coisas assim muito distantes de hoje em dia, né? Se Sim. uma pessoa pega. E tudo na máquina de escrever, não podia errar, não existia rasurinha, nem aquele liquid paper, nada disso. Então a gente, máquina de escrever. Ribamar, eu li aqui que você falou que a máquina de escrever, você travou? Li aqui que o Ribamar falou que máquina de escrever dava muito trabalho, verdade, não é, Gisele? Dava muito trabalho, muito, muito. E aí peguei o início da informatização, que na época eram 3 computadores por vara, por cartório. Então, era um computador para o administrativo e 2 para os escreventes, que a gente dividia, cada um tinha meia hora. É até uma, né? Só marcado no relógio, meia hora. Aí depois passou para 1 hora, aí veio uma máquina a mais, a gente já foi conseguindo dividir até todo mundo ter sua própria máquina. É bem os primórdios, né? Da informatização. A Eu gente me não sabia lembro disso. Eu me lembro disso. Eu fazia estágio nessa época, eu fazia estágio no escritório experimental da UAB. E era assim, não podia passar branquinha, não podia errar. Quantas vezes eu, que não era muito boa de datilografia, aprendi na marra. Então, errava, começava a mesma petição, tudo de novo, até fazer perfeito. Não tem muito jeito, né? precatórias. Não, não. Mais para frente, Mas eu me lembro já da máquina de escrever, em fórum que tinha escada, e às vezes a pessoa não conseguia se locomover, descia com a escrevente sala com a máquina de escrever para teclar interrogatório, alguma coisa. Quando a parte não podia subir, lá ia o juiz com a escrevente, com a máquina de escrever, para fazer as audiências embaixo, né, no átrio do fórum. Então, realmente, máquina de escrever é algo que a gente tem um carinho grande, porque ela ajudava muito, mas nada como um bom computador, não é verdade? E depois que foi informatizado, assim, uniformizado, porque eu não sei se você lembra, mas tinha uma época que cada computador trabalhava meio que de uma forma diferente. A impressora não era uma só para todos. Hoje é muito melhor, né? A gente tem uma rede, né? Esse sistema de rede com esses computadores que são todos iguais. Hoje a gente tem uma estrutura muito boa, mas nem sempre foi assim, né? Acredito que nesse não. teu começo a estrutura devia ser. Isso, porque na verdade o início nós começamos usando o computador como uma máquina de escrever. A diferença é que você escrevia na tela do que você escrevia no papel. Era assim que a gente usava. A gente não tinha recurso nenhum. Sim, Não tinha internet, não tinha nada.
não tinha uma rede, que nem a senhora disse, um com o outro conectado. Então, era uma máquina de escrever que depois a gente foi descobrindo que ele servia para mais coisas. Porque também a gente não teve curso de computação, a gente foi descobrindo. A gente nem sabia a função daquilo, né? A Rosana Bermejo está contando que ela comprou o computador e depois teve que doar para o TJ. Eu me recordo de também, porque o juiz, o começo da carreira do juiz, para quem não sabe, do juiz estadual, nós começamos como substituto e nós vamos ali na circunscrição que a gente escolhe, na cidade que a gente escolhe, nós substituímos, né, o nome já diz, onde falta juiz. Então você não tem uma vara sua. Aí eu lembro que falaram para a gente, primeira coisa que você tem que comprar é um notebook. Para onde você Sim. for, você levar o seu notebook, poder conectar a impressora, porque senão era uma loucura. Às vezes nem o juiz tinha o computador para poder usar direito. Né? Era uma dificuldade. E aí o que acontecia? Muitas vezes não tinha, por exemplo, eu passei por fornos, eram muito quentes, não tinha ventilador. Sabe aqueles ventilador de teto? No máximo, às vezes tinha aquele ventilador que ficava, como é que chamava? Que era no pé, né? Alto. E aí, Isso, quantas vezes eu comprei ventilador e aí tinha que tornar patrimônio, tem todas questões envolvendo tudo que é público. Não é? Não ia levar embora. Ar-condicionado, uma vez, às vezes não podia nem ter ar-condicionado, porque o prédio não permitia. Eu me lembro que um fórum que podia, alguém arrumou um ar-condicionado, a gente compra e depois doa. Então, quanto funcionário público não doou coisas já para o Poder Judiciário nesses bons tempos, né? Ou eu acho bons tempos, né? Era muito bom, porque é o que alguém lembra, acho que foi o Ribamar, que tinha essa dificuldade, talvez, mas éramos muito respeitados. Não é? Acho que qualquer funcionário público, não é, Gisele? Sim, sim, é verdade isso mesmo. A gente tinha as dificuldades, mas a gente era respeitado, sim. Você Ainda chamavam. sente essa diferença? Sim, na época eu me lembro ainda, às vezes a parte, ainda chamava a gente, até o escrevente, né, de doutor, de senhora, a gente tinha esse respeito. Hoje eu acho que muito da divulgação do que está tendo, de que, né, o funcionário ele é o problema da falta de dinheiro na Previdência, ele ganha rios de dinheiro, e tudo isso acabou trazendo uma pecha muito negativa para a gente. Então, as pessoas veem como um lugar de pessoas encostadas que ganham muito e trabalham pouco. E aí a gente foi perdendo respeito em razão dessa fama, né? E essa fama faz sentido? Você já trabalhou em algum lugar que os funcionários não trabalhassem, recebessem sem fazer jus a esse salário, vamos dizer assim? Como é que é a vida mesmo do funcionário público no dia a dia? Não é para quem não trabalha com isso. Vamos explicar. Como é? É, não, para a primeira pergunta da senhora, eu estou nesses 28 anos, conheço inúmeros funcionários, apesar de eu ter trabalhado só em 2 cartórios, mas a gente também conhece pelos corredores, é tudo muito próximo, então a gente sabe das coisas. Não, não tem aquele que não trabalha, porque é muito serviço, é muita coisa para ser feita e a gente tem muito, o tempo todo a gente está ali dedicado a isso. E as pessoas têm compromisso, elas são muito comprometidas em querer entregar um trabalho bem feito. A gente trabalha, o horário seriam 8 horas diárias, eu não conheço quase quem trabalha 8 horas. A gente tem 1 hora de almoço, que a maioria dos dias ninguém faz hora de almoço, ou quando faz, sempre corrido e compensa um pouco o horário acima, um pouco abaixo, porque não dá. Conforme foi sendo informatizado, conforme as coisas foram mudando, acabou-se que o número de funcionários ficou muito reduzido. E que para a gente poder conseguir entregar o trabalho de forma satisfatória, a gente tem que se desdobrar. E isso, no período de 8 horas que a gente teria que cumprir, não dá. A gente não tem horas extras e antes a gente tinha horas credoras que formava até um banco de horas. Não, a gente não tem mais, mas da mesma forma, os funcionários continuam fazendo as suas horas credoras. Eu não estou falando em 100%. Claro, mas eu estou dizendo da grande maioria. Não dá para falar que são todos excelentes
Porque são pessoas. As pessoas passam por dificuldades, elas têm problemas, então não são todas e que em todo momento tem 100%. Da mesma forma que a rede privada. A gente também, as pessoas também trabalham na rede privada com funcionários excelentes e tem alguns que são mais ou menos. Eu não vejo diferença dessa forma para a rede privada. A diferença é que na rede privada a pessoa pode ser mandada embora pelo baixo rendimento, por algum outro motivo. E no nosso caso, não. O que acontece é que às vezes ela é readaptada em outro setor, mas funcionário ruim, aquele que a gente que tinha fama que deixa o paletó na cadeira e que sai, esse eu não conheço, eu realmente desconheço. Até porque ele tem um superior, e esse superior ele também deve uma resposta. Ele está tomando conta do setor dele. Ele deve uma resposta para a corregedoria, para o juiz e para os seus superiores. Então, ele toma conta disso. Nós temos os chefes que também contam. Ninguém vai ficar se responsabilizando por aquele que não está cumprindo as suas obrigações, né? Sim. E você falou do funcionário público não ser mandado embora, mas ele pode responder um processo administrativo e, ao final, ele pode ser demitido também. Então, funcionário que realmente não tem condição de trabalhar, que não é um bom funcionário, vai responder o processo e vai ser mandado embora, não é? Pelo menos no judiciário, eu concordo com você. Eu nunca vi pessoas não trabalhando, até por isso que você falou. O sistema é de uma forma que a cobrança é tão grande, a cobrança vem do superior, vem do juiz e vem do próprio público. Né? As pessoas no balcão, às vezes as pessoas têm uma ideia de que o processo não anda, né? Que o juiz não vê o processo, porque não quer ou porque não está trabalhando. Não é, o volume é muito grande. Né? A gente tem que o tempo todo estar aprendendo. E mesmo quando vem alguma inovação, alguma melhora com o processo digital, por exemplo, não é? Envolve muito estudo, envolve muito trabalho para conseguir estar apto a trabalhar com isso. Não foi isso? Como é que foi essa mudança, né? Do cartório físico para o cartório digital? E no nosso caso é híbrido, tem muitas varas híbridas ainda. Os funcionários conseguiram se adaptar? Conseguiram, todos se adaptaram. Não foi fácil. Foi difícil, foi longo, porque, na verdade, o que aconteceu na época, o cartório fechou alguns dias, eu não me lembro se era exatamente agora, foi em 2013, aqui no ABC, e uma semana, talvez, e nós tivemos, sim, um apoio. Eu me lembro de duas pessoas, dois técnicos no cartório, mas mesmo assim era tudo muito novo, era tudo muito difícil, complicado. E é uma gama enorme de novidades que a gente não sabia nem por onde começar, né? E a teoria, diferente da prática. Enquanto que nós tínhamos lá, eu me lembro que eram uns cursinhos, um tutorial mais ou menos, era uma coisa. A hora que você pega o processo para entender, outra. Mas eu acho que a gente foi conseguindo. E com o tempo, a gente foi se aprimorando cada vez mais. Teve uma época que o tribunal ele ofereceu era Justiça Bandeirantes. Isso deve ter uns 5 anos mesmo. E a gente tinha uns cursinhos de aprimoramento também. E a gente se dedicou, umas apostilas, e a gente aprendeu. Não, assim, difícil, mas todo mundo se adaptou. Até porque, reduzindo o número de funcionários, quanto mais você aproveita do sistema que o tribunal oferece, melhor o serviço. Mais rápido você consegue fazer. Então, agora, a gente precisa desse tempo também, né? Por exemplo, nós vamos ter uma novidade agora no dia 8, que é a publicação automática. Antes de ontem, nós tivemos uma live explicando para a gente. Mas os problemas acontecem na prática. A hora que soltar a primeira que a gente vai ver aquilo que ficou sem fazer, o que precisa de aprimorar, aquilo que precisa ser modificado a nossa rotina. Muitas vezes a nossa rotina muda todinha. No meu caso, que eu coordeno o cartório, eu ainda preciso ver quem fica melhor em que setor, uma pessoa que faça melhor as conferências, porque cada pessoa tem seu perfil. Tem gente que confere melhor, tem gente que produz melhor.
tem gente que cumpre melhor, então ainda tem que ficar de olho, porque eu não sei como vai ser a conferência, aonde esse processo vai, o que vai ficar faltando. Então, isso é na prática que a gente vai aprendendo. A gente, no começo, tem um pouquinho de problema. Aí a gente tem advogado no balcão, no telefone, no e-mail, todo mundo perdido, até todo mundo se achar. Mas vai, é só uma questão de paciência. E aí, quando se acha, muitas vezes fica muito melhor. Mas tem esse caminho, não é? Que é difícil para todo mundo. E Sim, muitas vezes as pessoas estão nervosas, eu falei, estão irritadas, não estão num dia bom, estão com essa dificuldade e acabam descontando no funcionário que está ali no balcão, que também está sim. tentando ali trabalhar da melhor Aprender. forma, não é? Se adaptar. Eu percebo muito isso. As pessoas muitas vezes não têm noção de todo o trabalho que é feito nos bastidores, vamos dizer assim, né? Dentro de um cartório, para que um processo ande. Desde a coisa mais simples, né? Que é a juntada de uma petição. A imagem que se tem é de que agora com o processo virtual, a petição se junta sozinha, sem nenhum Sozinha. ato do funcionário. Mas tem atos envolvidos. Sempre vai ter o trabalho de alguém para aquilo acontecer. E cada vez mais há menos funcionários, porque o Estado está tentando enxugar a máquina. Não é? Nós tivemos quantos funcionários que aposentaram e não voltaram? Não foram repostos, né? Que não voltaram, não voltaram mesmo. Mas que não veio ninguém. Foram muitos, não Sim, foram esses anos? Sim. nos últimos dois, desde a pandemia, do final, antes do início da pandemia, até agora, 5. E nós temos quantos funcionários no cartório? 10. Ou seja, metade, né? Não, metade não, vai, mas eram 15, um terço do cartório se foi. E os processos não reduziram. Então, o tempo todo tem que ir se reinventando, achando novas formas. E não pode deixar a peteca cair, porque é muito rápido, não é para a vara desandar, o volume começar a acontecer. Essa é uma preocupação só sua ou é de todos os funcionários? Como você sente isso? Que você De é a todo chefe, mundo. né? Por isso que eu pergunto se é só sua. Não, todo mundo. Porque hoje é muito rápido. Não é como no meu quando eu início, porque antes o advogado protocolava a petição, aí era juntada, ia para conclusão, ficava lá uns dias, ficava no processo no prazo, ficava na mesa do funcionário para juntar, eram vários que dava tempo. Hoje, quando o advogado protocola a petição, ela não se junta sozinha. Ela fica numa fila aguardando a análise do funcionário. O funcionário precisa analisar e fazer o encaminhamento. Só que muitas vezes, quando o juiz acaba de despachar, antes mesmo de sair publicação, o advogado já viu e já está peticionando novamente. Então, o mesmo processo, muitas vezes, isso acontece inúmeras vezes, na mesma semana, ele chega aí para a conclusão 5 vezes, 4 vezes, sai publicação do mesmo processo, esse número de vezes. É rápido demais. Embora realmente a máquina enxugou, o número de funcionários não é necessário mais. Hoje você tem o mesmo número de 20 anos atrás. Eu cheguei a trabalhar com mais de 20 escreventes numa vara civil como a nossa. Hoje que trabalha com. Não são 10 escreventes, são 10 funcionários. Escreventes, nós temos menos, estamos com 7. Então, não tem necessidade dos 20, de forma alguma. Mas eu preciso do funcionário, eu ainda preciso desse braço, da cabeça pensante ali, que ela que vai analisar bem o processo, ela que encaminha bem o processo. Eu costumo dizer, a partir da juntada da petição, é ali que você distribui, é ali que o cartório anda. Quanto melhor ela for juntada, ela for analisada, melhor o processo flui. Porque o advogado ele traz novos endereços, novas informações, subestabelece, e tudo isso tem que ser cadastrado no sistema pelo escrevente, manualmente. Uma petição que não é bem lida, não vai ter esse cadastro. E aí vai passar, é advogado que pode não ser intimado de algum ato, de uma sentença, isso dá nulidade. É uma situação que vai ser feita no endereço errado, tem que ser refeita. Então depende da pessoa calma, concentrada, para poder ler.
Processo é leitura. Processo bem trabalhado é bem lido. Quanto melhor você lê, mais detalhes você descobre. E aí, para isso, precisa de uma pessoa. O computador não faz isso sozinho. É essa a história. E aonde que está todo mundo apreensivo com essa ausência de reposição de funcionário, é porque a gente acabou acostumando com as coisas feitas no dia. A gente não tem o processo parado um mês. A gente tem um Graças a processo. Deus, né? Sim. Ainda bem. E a gente quer que a coisa ande. Só que para poder andar sem gente, não anda. E as filas acumulam assim, incrível, de uma forma absurda. De um dia para o outro, são 150, 200 petições. Da mesma forma, enche a fila do juiz. Se um dia, se o juiz não despacha num dia, no outro dia tem 200 processos a mais, né, doutora? É uma coisa de outro mundo. O volume é Assim, é muito tudo grande, né? volume enorme, enorme. Para poder atender de forma rápida, é muito difícil mesmo. A É, gente quer. só para as pessoas entenderem um pouco quantos processos nós temos em andamento hoje. Só para verem, né? A quantos funcionários, para quantos processos. Você faz ideia? Sim. A nossa vara é uma vara muito enxuta. Não é a média, a gente está abaixo do normal. Nós temos 3.300 processos, mais ou menos. A gente tem a maioria das varas com uma média de 4 a 5 mil processos. Então, a gente é uma vara bem enxuta mesmo. E se a gente vê o número de processos que gira, é muito grande. O mesmo funcionário por dia, ele é capaz de pegar depende da atividade, roda na mão dele mais de 100 processos, por exemplo, se for na juntada da petição. Sim. E o que eu acho interessante também a gente colocar é que vira e mexe, né? Sai alguma alteração legislativa com alguma ferramenta muito boa, não é? Para a sociedade, Cisbajude, Renajude, vários judes, que são excelentes para buscar realmente. A gente muitas vezes fica com o processo parado, porque o processo tem que ser eficaz, tem que ser efetivo. Né? A gente tem que dar uma solução que efetivamente atenda a parte. Então, realmente não faz nenhum sentido o juiz, por exemplo, dar uma sentença condenatória e depois não ter meios para se localizar bens. Cisbajude, Renajude, tudo isso ajudou muito. Então, me entenda bem, não estou criticando. Só que o que acontece é que o ideal seria que esses mecanismos, essas ferramentas fossem criadas juntamente com outro setor encarregado disso. Porque são criadas, né, essas ferramentas, esses recursos, e aí, para quem que isso vai? Judiciário, né? Cartório. Então, aquele cartório que já estava com muita dificuldade, se organizando, né, para conseguir dar conta daquele X de serviço, de repente se vê tendo que fazer pesquisa, 1000 pesquisas, e não são rápidas. Outro dia me perguntaram, por exemplo, da teimosinha, que parece que é ótimo, que o juiz coloca ali, não é? E ela vai te mandando todos os dias as respostas. Não é bem assim, não é verdade? Se você puder falar um pouco sobre isso e explicar como é que são essas ferramentas e como é o trabalho de um funcionário envolvido nisso. A hora que a senhora estava falando, eu estava realmente pensando na teimosinha. Porque a teimosinha, ferramentas muito interessantes. Fica lá e automaticamente, se entrar, por exemplo, se for de 30 dias, se entrar algum dinheiro na conta da parte devedora nesses 30 dias, a gente poderia pegar. Só que para fazer, a gente entra no Cisbajude, a gente faz o cadastro e a resposta só vem 48 horas depois, mas não vem do processo. Você tem que entrar novamente no Cisbajude e lá buscar o processo. Aí você busca o resultado, digitaliza em PDF, depois digitaliza, junta no processo, leva para o processo. Isso tudo demanda tempo. Só que a teimosinha não é só isso. Embora você faça e deixa lá automaticamente, a cada 48 horas você precisa consultar. É como se fosse um novo processo. O mesmo procedimento que você faz para fazer um novo é o que você faz para buscar a resposta da teimosinha. Então, além dos inúmeros processos que você está fazendo uma nova
um novo bloqueio, você ainda tem que buscar daquele que você já fez. Então, você tem que ser extremamente organizado, metódico, que é para não perder nenhum, esquecer nenhum, porque também ninguém vai te avisar que aquele processo tem uma teimosinha e que você precisa, naquele caso, buscar aquele protocolo e juntar nos autos. Não. Então, você tem que ser bem organizado, ter tudo anotado, apesar de ser tudo informatizado, o caderninho ainda funciona. Anota no caderninho o número do processo, quantos dias vai ser feita a teimosinha, aí depois você vai, a cada 48 horas, buscar se foi positivo, e juntar toda a documentação, aliás, digitaliza toda a documentação, depois digitaliza, e depois digitaliza para os autos. Não é uma única digitalização, são duas, né? E isso é bem trabalhoso. Não é difícil. Não são sistemas difíceis da gente mexer, são muito trabalhosos. Agora, o InfoJude é mais simples, que o InfoJude vem a resposta na hora, o RenaJude também vem a resposta na hora. Mas tudo isso, você depende de um outro órgão. Não necessariamente aquela hora que você vai acessar, por exemplo, o InfoJude. Às vezes não está funcionando o site da Receita. Aí você não consegue fazer. O RenaJude dá bastante problema, não é sempre que está funcionando. Mesma coisa, você entra, você faz o cadastro todinho, o cadastro do processo, o cadastro da parte, documentação da parte. Depois, quando ele te dá a resposta, digitaliza em PDF, depois junta nos autos. E aí, normalmente, agora a gente já usa esse sistema também. Dependendo da resposta, a gente já encaminha o processo para algum lugar, ou então já solta um auto ordinatório dando ciência para a parte. Então, tudo isso é bem trabalhoso. Funciona. Não, é muito mais efetivo do que como era antes, né? A gente consegue localizar mais bens, com certeza. Consegue localizar as partes com a busca de endereços. Antigamente era muito mais difícil. E os ofícios que nós também mandávamos, tinha que juntar no processo, também davam trabalho. Mas o que eu sinto é que as pessoas que fazem essas mudanças, às vezes não fazem ideia do trabalho que isso dá. Porque falar, imagina, uma pesquisinha a mais para o judiciário. Coisa simples, né? Como se fosse um botãozinho que o funcionário ali, quando está fazendo outras coisas, aperta e tem a resposta. E, na verdade, o que eu percebo é que esses apertos de botão, de cada coisa que se faz no processo, cada um deles vai fazendo do que você fazer, às vezes, uma simples cumprimento num processo, às vezes você perde 30 minutos, né, do teu tempo. Uma coisa que era para ser muito simples. Porque a informática, às vezes o sistema não está bom, às vezes tem muitos passos, muitas vezes a gente percebe que está sempre tentando melhorar, óbvio, e ainda bem que é assim, mas muitas coisas no processo digital foram feitas como no processo físico. Não sei se você também tem essa sensação. Tem passos que são dados que são muito parecidos e que talvez por ser digital pudesse ter sido feito de uma forma mais simples. Né? Eu acho que quem passou para o pessoal de informática como era para fazer o processo foi passando todas as etapas e eles transformaram aquilo em digital. E eu sinto que falta um pouco essa visão do lado do cartório mesmo. Sabe? Quanto demora para cada um fazer? Quanto cada funcionário precisa? Talvez falte um funcionário ali junto quando se faz esse tipo de lei. Sabe? Quando se decide ouvir, né? Um pouco o lado ali de trás, de quem trabalha efetivamente com o processo. Não apenas o juiz, né? Não apenas o advogado, não apenas o promotor, mas o funcionário que está ali cumprindo. Porque às vezes mesmo o juiz não tem essa visão. O juiz dá a decisão, né? Quem vai cumprir, vai fazer andar, são os funcionários. O Ribamar está perguntando quais são os tipos de processo que mais demoram para ser julgados e em qual vara. Será que... Não sei se dá para a gente... No civil, acho que talvez no nosso tipo de vara, acho que são as desapropriações, não é, Gisele? Então, doutora, as desapropriações agora já estão para a fazenda, né? Mas eu acho que a fazenda é mais complicado pelo volume. Sim. Sei lá, quando vem as execuções da prefeitura, dizem que vem. Eu nunca trabalhei na fazenda, mas eu sei que são. É que nós ainda temos essas apropriações de antes, né? Que ainda não conseguimos encerrar. É que é assim, Ibamar, uma coisa é o processo ser julgado.
né? O juiz dá a sentença. Outra coisa é você conseguir extinguir o processo, que é o quê? Quando, além da sentença, a parte consegue aquilo que ela veio buscar. Porque a pessoa, por exemplo, né, que foi o imóvel dela foi desapropriado, o que tem que acontecer é ela receber a indenização justa. Enquanto essa indenização justa não for paga, eu não posso simplesmente falar, já dei a sentença, já decidi que essa pessoa tem direito a essa indenização, vou agora arquivar esse processo porque eu já fiz o meu trabalho. Não. Então a gente fica, às vezes, né, nessa luta para conseguir esse cumprimento. Por exemplo, se o seu carro é batido, você entra com uma ação de cobrança. Você não quer só uma sentença do juiz dizendo que você tem direito a receber. Você quer receber. E muitas vezes o problema do judiciário é fazer isso acontecer. Né? É fazer a sentença ser cumprida, ser efetiva. Para isso que vieram essas ferramentas que a gente comentou aqui. A Rosana está dizendo que, na opinião dela, os mais demorados são as falências. Bom, nós temos um inquérito aí, criminal falimentar, que está dando trabalho, né, Gisele? E A gente realmente... tem, a gente tem duas recuperações muito. Tem uma, então, mas bem trabalhosas. Tem os usucapiões também, né, doutora, que são complicados. Sim. Que Não, não, eram mais, né? Antes os editais davam muito mais trabalho, os funcionários sim. tinham que conferir com mais. Não sei, era um trabalho enorme, né? Aquelas certidões nos campeão, aqueles editais que tinham que ser conferidos. Agora, acho que o sistema faz com que o edital seja mais simples de ser feito, ou os funcionários que reclamam menos, não sei. Porque tinha muita Não reclamação. tinha, mas eu acho, doutora, que assim, antigamente os usucapiões, ele primeiro citava. Então tinha que buscar todo mundo. Tinha, aliás, minto, tinha uma audiência inicial. Sim. Agora que eu tô lembrando. É porque citar Então, tem que citar ainda, né? A gente cita igual. isso. Agora já cita. E aí a gente tinha que primeiro citar todo mundo para fazer essa audiência. E aí, para achar esse povo que não acha nunca, porque a maioria das pessoas não estão em lugares incertos e não sabido, que já era a dificuldade. Então, só o início, só para começar o do campeão, já era uma tristeza. Mas aí depois mudou a lei, já facilitou. Com um pouco melhor. Não, ficou um pouco melhor. Está um pouco mais sucinto, sim. Eu acho que, mas ainda também depende um pouco da comarca. Tem comarca que, por exemplo, eu tenho faço esse comparativo. Santo André, por exemplo, o Zucapião é bem mais simples. Porque ele não tem uma área como São Bernardo, que é uma área muito grande. Tem área de manancial, tem, tem umas áreas que não tem registro, os imóveis que não tem escritura, gigantesca. E aí são imóveis muito grandes, enormes. Então, são difíceis. Agora, uso capião de uma casinha é uma coisa, uso capião de um apartamento é uma coisa. Agora, de uma área gigante é outra coisa. E muitas vezes atinge a área de mananciais. Então, São Bernardo é bem mais complicado. Então, acho que depende um pouco da localização. E o que eu acho que falta um pouco, é o que eu sempre falo, falta um pouco de conhecimento do direito mesmo, né? Da forma como as coisas acontecem. Então, muitas vezes as pessoas chegam até o balcão, chegam até o cartório, muito frustradas com questões referentes ao andamento do processo, que não dizem respeito efetivamente ao andamento do processo. Né? À conduta dos funcionários ou do juiz. Muitas vezes é o que você falou. Se está tentando ainda citar, porque para quem não sabe, tem muita gente que assiste depois as lives e que não é da área. Qualquer processo, qualquer petição, nós temos o quê? Que citar a outra parte, para que a parte venha até o processo para fazer, né, o que a gente chama de triângulo Estado, as duas partes, para poder se defender. E às vezes, para achar essa parte, para ela ser localizada, é uma dificuldade. Às vezes o advogado insiste em testemunhas que não vêm. Então, hoje não precisamos localizar a maioria das testemunhas. A lei mudou, né? Os próprios advogados intimam. Antes era o cartório que tinha que expedir toda essa parte burocrática, gente. Ofícios, mandados, não é, Gisele? O edital, carta precatória. Parece coisa muito simples. Parece que é só pegar ali o computador, modificar e rapidinho. Não é. Exige muito cuidado, né? Exige todo um trabalho. E o que acontece é que a gente não tem realmente mão de obra suficiente para isso, não é? Queria te perguntar uma outra coisa. Durante a pandemia, o que você sentiu?
Você sentiu que piorou o trabalho, melhorou? Como é que foi esse trabalhar em casa? Porque você está discutindo muito, né? Tem alguns estados aí, Brasília mesmo, estão fazendo uma manifestação pelos juízes no fórum, como se nenhum trabalho tivesse sido feito nesse período. Como que foi para o funcionário público? Qual que é a tua visão disso? Eu acho que a gente se adaptou muito rápido, porque de um dia para o outro, todo mundo foi para casa, a gente teve que instalar o programa no computador e aprender ali a se virar. E eu acho que esse é um elogio que eu tenho para fazer, o tribunal se adaptou muito rápido. Porque no instante tinha um número de, por exemplo, técnicos, que eu não sei se era o mesmo antes da pandemia ou depois, mas eu sei que hoje, por exemplo, qualquer problema que a gente tem, a gente acessa e tem uma resposta rápida. Antes Na não hora, era. né? Na hora. Às vezes Na o hora, técnico, na hora, está logado na sua máquina e na resolve. hora, e o que não era assim antes. E aí foi tudo de um dia para o outro. A gente tinha uma rede que suportava. Eu não entendo muito dessa parte de informática, mas eu sei que a rede suportava um número de computadores ligados e depois disso passou a ter todo mundo trabalhando de casa com a sua rede. E as pessoas, muito deles, não tinham computadores em casa. Porque não tem mais necessidade. O celular hoje faz tudo o que precisa. E quem não tem uma criança na escola, precisa do notebook, né? E o que, que aconteceu? Muitos funcionários compraram notebook, no nosso cartório mesmo a gente tem casos, e a gente começou a trabalhar. Horário, no começo, era até um horário menor. Mas as pessoas, a gente queria trabalhar, a gente tinha que cumprir aquela jornada, independente, aliás, tinha que cumprir o trabalho independentemente da jornada. E o que, que aconteceu? As pessoas acabaram sentando lá e trabalhando, e o trabalho rendeu muito mais. E trabalhando mais, né? Eu me recordo de estar, às Muito vezes, mais. à noite, ver ali, porque a gente tem o Teams, e a gente consegue saber quem está trabalhando, quem não está. É como se fosse uma rede, um WhatsApp, uma coisa assim, mas que é a rede do tribunal. Então dá para a gente saber todo mundo que está trabalhando, se está trabalhando ou não. Até uma forma da gente controlar o pessoal que está à Sim. distância. E às vezes eu entrava às 11 horas da noite e tinha gente cumprindo coisa do cartório, tinha gente fazendo, aí via que eu estava lá, fazia uma pergunta. Ou seja, isso mostra realmente o comprometimento dos funcionários. Todo mundo queria entregar. Não é? Tem alguma Sim. coisa urgente, ninguém vai parar de trabalhar enquanto aquilo não for resolvido. E você falou dos funcionários comprando notebook, o próprio tribunal depois permitiu que se pegasse, não foi? Permitiu. Alguns Foi. notebooks para poder trabalhar em casa. O tribunal Sim. realmente está de parabéns nessa pandemia, porque Sim. tudo que foi necessário acabou resolvendo muito rápido e era uma coisa que foi difícil, ninguém imaginava, né? Não era uma coisa que dava para ter previsto. E de uma hora para outra a gente se viu conseguindo trabalhar com toda uma estrutura e todos os problemas que surgiam eram resolvidos muito rapidamente. E nós Sim. mesmas tivemos funcionários que chegaram a ficar doentes e continuaram trabalhando. Eu me lembro de um funcionário, não vou citar nomes, mas chegou a ficar com Covid e no começo, que depois ele piorou muito, coitado, acabou sendo internado, né? Foi uma situação muito difícil. Mas de início ele não quis se afastar porque ficou preocupado com como ficaria. Porque quando você trabalha comprometido, né? Você gosta do que você faz, você realmente se coloca ali e você tem uma equipe com a qual você se dá bem, você não quer sair e deixar as outras pessoas sobrecarregadas. E você também pensa nas pessoas por trás dos processos. Ainda mais uma pandemia, da forma como estava todo mundo, até aumentou, eu acredito, a busca pelo judiciário. Nós tivemos questões seríssimas para resolver, não é, Gisele? E Sim. tinha que ser resolvido. Então, a pessoa, enquanto ela não estava ali morta, com febre, sem condição de trabalhar, eu, pelo menos no nosso cartório, verifiquei isso o tempo todo. Estavam ali trabalhando. Né? E o colégio recursal também, então eu sou presidente. Então, quer dizer, não é num lugar específico. Eu sempre tive funcionários assim. Porque eu acho que é isso que falta um pouco as pessoas perceberem. Que talvez sim, talvez o funcionário tenha um pouco mais de autonomia, não sei, né? Um pouco menos de pressão, no sentido de que ele não tem uma meta de produtividade para ganhar dinheiro, né? Para trazer lucro para a empresa, mas ele tem a sua meta de produtividade, sim. Existem planilhas que temos que completar. Há sim uma cobrança, não é isso, Gisele? Se o processo fica mais de um tempo ali,
já consta do sistema, consta da nossa planilha, a gente tem que comunicar, inclusive ao CNJ, não é dessa Sim, forma? Que as sim. pessoas não têm noção disso, né? Às vezes, muitas vezes, parece que ninguém fiscaliza o judiciário. E há essa fiscalização, né? Além da nossa própria fiscalização interna, digamos assim. Agora, você é feliz sendo funcionária pública? Você gostou do caminho que você trilhou? Gosto, doutora, gosto mesmo. É desafiador, porque por mais que você fala, é cômodo, não é cômodo. A diferença, eu acho que eu descobri isso é porque você tem que desafiar as pessoas que você não tem uma boa imagem, você tem que reaprender sempre, são inúmeras. No caso nosso, que é o judiciário, muda a lei, a gente aprende tudo de novo. Essa, por exemplo, em 2015, praticamente começou tudo do início, é como se você joga fora tudo que você sabe e começa tudo. A gente não volta para a faculdade para aprender. Exato, exato. Entendeu? A gente aprende sozinho. A gente compra o código e assiste cursos por conta própria e a gente estuda tudo de novo, ou muda o sistema ou alguma ferramenta nova, como a senhora citou, a gente busca de novo. A gente tem que aprender tudo de novo. Então eu acho desafiador assim, você está em constante mudança. Além disso, você lida com o público externo, você lida com os funcionários que estão ali, são aqueles que a gente tem. E isso é importante. Você tem algum curso para isso? Você teve algum treinamento de gestão de pessoal, de gestão de coisas? Há esse treinamento? Para você que é Não. chefe, por exemplo, você aprendeu ali, no dia a dia. A gente aprende no dia a dia a lidar com pessoas, a lidar com os problemas das pessoas, porque você tem um funcionário que ele está doente, você tem um funcionário que ele está com problema emocional, você tem outro com problema físico, você tem outro que várias dificuldades e outra, você quando você faz concurso, você não é direcionado para aquele trabalho que você tem talento para isso. Diferente de quando você vai fazer uma entrevista de emprego, que Sim. muitas vezes uma grande empresa, ele percebe o seu perfil e te direciona para o caminho certo. Aquilo que você vai render mais. Então você tem várias pessoas diferentes, com inteligências diferentes, com características diferentes, muitas vezes para o mesmo trabalho. Então você tem que lidar com isso. E Isso que eu aprender a acho gerenciar tudo isso, né? Aquilo que você falou dos perfis. Tem sim, um trabalho da corregedoria que chama Nova Estratégia de Produção. E que muitas vezes ela vai nas varas que estão com algum problema, alguma dificuldade. Não sei se você já passou por alguma vara assim, acredito que não. Porque você sempre não, trabalha muito bem, né? O trabalho rende, enfim, não acontece isso. Não que os outros não trabalhem, né? Mas às sim, vezes o serviço é tanto, o volume é tanto que não conseguem. E aí é isso, eles dividem a vara em setores e de acordo com o perfil de cada funcionário. Isso é muito importante. É o que você falou, se o funcionário tem uma facilidade, por exemplo, com o público, ele vai atender o público. Né? Se ele escreve muito bem, ele vai minutar. Se ele é bom naquela coisa mais mecânica, vamos colocar no cumprimento. Então, quer dizer, tem que saber o que cada um, porque senão a pessoa vai ficar. Uma pessoa que gosta de pensar, de escrever, de elaborar, vai morrer se ficar num cumprimento fazendo uma coisa automática e burocrática. sim, Já alguém que sim, gosta disso, se você colocar ele tem que pensar um pouco para redigir alguma coisa, não rende, não trava e não sai do lugar, não é? Então, isso é muito importante, essa visão que você tem que ter do todo, que é o que você falou, é desafiador tanto para você quanto para os funcionários. E é aquilo, o funcionário ele não tem um direito a um lugar específico. Hoje ele está sentado ali fazendo aquele tipo de trabalho. Se amanhã o chefe entender que é melhor ele ficar atendendo o balcão porque é o que está precisando, ele vai ter que ficar, porque o tempo dele é do Estado. Né? Ele foi contratado para ser escrevente. Não é? Isso que você falou também, por exemplo, de mudar de casa para perto de casa. Hoje em dia, às vezes é muito complicado isso. A pessoa precisa mudar e nem sempre ela consegue. Né? sim. Tem um pouco de permutas, né? Tem a questão da remoção. Para vocês é remoção que chama também? É remoção, só que está suspensa, né? Para a gente está suspensa já faz desde o início da pandemia. É. Então, quer dizer, tem todas essas dificuldades também.
que as pessoas não imaginam. Né? Às vezes, no setor privado, você tem mais facilidade de conseguir uma transferência de área, uma transferência de local de trabalho. Está acabando o nosso tempo, Gisele, infelizmente. Vou pedir para você me falar umas palavras finais. Tem um monte de gente que está prestando concurso, que tem esse sonho de ser funcionário público, trabalhar para o judiciário, venham, não é? Estamos precisando de pessoas preparadas, comprometidas e com vontade de trabalhar, com boa vontade, né? E disposição. O que você diz para essas pessoas? Eu acho que quem presta concurso, para passar no concurso, já não mede grau de inteligência. Concurso mede dedicação. Sim. E a pessoa pode. Ela só precisa estudar bastante. Eu acho que isso é o que você vai ter que trabalhar depois sempre. Você vai estar o principal é dedicação. Então, desde o tempo que não dá para você prestar concurso e pensar, agora tá tudo bem. Não, prestou concurso, você continua se dedicando. Porque você vai encontrar, muitas vezes, um ambiente sucateado. Depende muito da época. Tem época que a gente está com o material todo em ordem, que a gente tem computadores bons, tem época que você não tem computador, tem época que você não tem material suficiente, e você vai ter que trabalhar em todas essas situações. Porque servidor, nós somos servidores públicos, a gente trabalha para o público. Não interessa a situação do Estado, a situação que o Estado esteja. Sim. A gente tem que estar sempre servindo. Sim. Eu acho que você tem que vir com esse intuito, servir. Perfeito. E lembrando sempre, não é, que por trás de cada um daqueles processos tem uma pessoa que está com a vida suspensa, esperando aquilo ser resolvido. E que, infelizmente, muitas vezes é o judiciário que vai ser um pouco o... Vamos dizer assim, é onde a pessoa vai, às vezes até para desabar, né? Deixar a ansiedade. Então, muitas vezes a pessoa vai falar o que não deveria. Quantas vezes? Né? Chega o advogado, chega o pai nervoso, fala, depois pede desculpa. Porque Sim. Por um lado, é até bom. As pessoas confiam no judiciário até para isso. Não é mesmo? Até para desabafar. Então, sim, queria agradecer, Gisele, você é uma excelente funcionária, não foi à toa que eu chamei você para conversar com a gente hoje, que é o Dia do Funcionário Público. Te agradeço muito por ter aceitado o convite. Adorei tudo que nós falamos, acho que deu para dar uma visão muito boa do que é realmente o trabalho, né, atrás do balcão, no judiciário. Muito obrigada pelo seu trabalho. Muito obrigada por tudo que você faz para as pessoas e para o Estado. Só posso agradecer. Doutora, muito obrigada. E assim, qualquer elogio que a senhora faz a mim, não é a mim, é toda uma equipe. Porque a gente trabalha todo mundo junto, entendeu? Se eu consigo fazer alguma coisa, é porque teve um monte de gente que fez a sua parte também. Verdade. A gente depende de muita gente, somos todos nós. E esse reconhecimento só mostra o quanto você é boa profissional e boa chefe. Obrigada, doutora. Tchau, gente. Boa noite. Semana que vem, outra live com uma juíza que vai contar todas as dificuldades dela, uma juíza de Rondônia, tudo que ela passou, né, na fronteira, todas as dificuldades do começo agora. Espero todos vocês. Tchau. Até mais. Tchau.